Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Estou aqui nessa manhã fria de sábado gravando o podcast que vai sair daqui a algumas horas. Então, acho que vocês conseguem ouvir o canto dos pássaros, porque eu moro no interior, né? Então isso pra mim é parte do meu dia a dia, olha que beleza. Eu estava até alguns minutos atrás sem saber o que eu ia falar aqui hoje, olha só que beleza. Mas eu fiz um post ontem lá no Instagram, no @filme.da.semana, sobre filmes nacionais que estão disponíveis em streams gratuitos. E aí eu pensei, por que não pegar 3 desses filmes e falar no episódio? Então vai ser isso que eu vou falar. Os streamings que eu vou comentar são o Sesc Digital e o Itaú Cultural Play. Antes, só introduzindo cada um deles, eu acho que eu já comentei várias vezes por aqui. O Sesc Digital faz parte do Sesc, né? É um site que você entra. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Esses 2 streams, eles têm aplicativos para celular, para algumas TVs. No navegador funciona muito bem e no aplicativo também. Eu já assisti espelhando com o Chromecast, eles espelham. E pra mim sempre funcionou muito bem. O Sesc Digital é sesc.digital. E aí talvez tenha um banner de cinema em casa. E você clica lá pra ver a seleção de filmes. E aí você clicou, já começou a tocar. Tem as informações, tem a busca e tal. Mas você já clica e já começa a tocar o filme. Não precisa fazer login, não precisa nada. O aplicativo tem uma ferramenta de login que serve mais assim pra você fazer lista, pra você marcar o que você já viu. Mas o login não é uma coisa obrigatória. Já com o Itaú Cultural Play, precisa fazer login. Sem o login você nem consegue acessar o catálogo. Mas uma vez que você fez o login, ele funciona de um jeito muito mais parecido com o streaming que a gente conhece do que o Sesc Digital, que é um catálogo, assim, né? Uma lista. E aí você clica e abre o player, né? Você precisa botar em tela cheia e tal. Enquanto que o Itaú Cultural, ele tem uma estrutura de navegação mais próxima do que a gente conhece, né, com base em Netflix, Prime Video e tal. O Itaú Cultural Play é voltado para cinema nacional, longas, curtas e documentários. E os filmes, eles costumam ficar lá bastante tempo, assim, tem uma faixa com as coisas que vão sair em breve, mas pelo que eu tenho observado, os filmes permanecem bastante tempo, principalmente os clássicos. É um lugar para encontrar muito filme antigo, muito clássico, e algumas outras produções bem independentes, assim, lá. Enquanto que o Sesc Digital, ele tem um catálogo bem rotativo, toda quinta-feira entra uns 3 filmes, e no próprio catálogo você consegue ver até quando eles ficam disponíveis, porque tem um limite. Tem filme que entra pra ficar 1 mês, tem filme que fica 6 meses, 3 meses, depende. E a seleção é bem mista, assim, tem filme nacional, tem filme internacional, tem clássico, tem lançamento, por exemplo, La Quimera, que eu comentei no Assistidos do mês passado, que foi um filme que eu gostei muito, que é um lançamento desse ano aqui no Brasil, apesar de ser um filme de 2023, ele tá lá no Sesc Digital, de graça, entrou semana passada, então dá pra assistir por lá também. Mas sem mais grandes enrolações, vamos falar aqui, são 3 filmes que eu já assisti, 3 filmes que eu recomendo, 3 filmes completamente diferentes, e vou falar deles rapidamente, sem spoilers, pra não ficar um episódio muito comprido. Começando por Bacurau, de 2019, um filme do Kleber Mendonça Filho, que está super em alta de novo, né, que teve filme em Cannes esse ano, ganhou vários prêmios, estamos na expectativa aí do Agente Secreto, mas Bacurau foi o filme, não é o filme anterior, porque ele fez um documentário depois, que foi o Retratos Fantasmas, mas Bacurau tinha sido o seu último longa de ficção até então. Eu lembro quando esse filme saiu, eu assisti ele no cinema, foi uma grande comoção, porque também foi um filme que veio de Cannes, ele ganhou o prêmio em Cannes, foi o prêmio do júri, né, que é o 3º lugar, ele ganhou o prêmio lá, já chegou aclamado. O Kleber Mendonça Filho, ele é um cineasta, eu não vou dizer que ele é provocativo, mas ele tem um estilo que é diferente, por exemplo, do Walter Salles, né? Walter Salles estava super em alta até pouco tempo por causa do Ainda Estou Aqui. Ele tem um cinema muito mais fácil, entre muitas aspas. Mas um cinema mais fácil de gostar, mais fácil de entender, mais clássico, por assim dizer, né? Enquanto que o Kleber Mendonça, ele brinca mais com gênero. Os filmes dele que eu assisti, eles brincam com isso. Eu só assisti 2 filmes dele, que é o Aquários e o Bacurau, que são 2 filmes de drama, mas que eles brincam muito com elementos de gênero, com suspense, com terror, às vezes, em certa forma, com violência. Bacurau é um filme muito violento. Então tem isso, tem algumas coisas que é muito
Hahaha, olha como sou esperto. Tem algumas coisas que realmente são sacadas muito boas, mas ele tem um quê um pouco mais peculiar que eu entendo que nem todo mundo vai gostar tanto. Eu lembro também quando saiu Bacurau que tinha uma sinopse. Aí eu lembro que todo mundo que assistia falava pra você saber o mínimo possível sobre a história, né, pra você cair de cabeça. E eu acho que essa é uma boa, né? Quanto menos você souber, mais você vai ser surpreendido, porque esse é um filme de viradas, ele tem 3 grandes viradas, assim, no roteiro dele, que ele meio que vira outro filme quando essas viradas acontecem. Eu vou tentar manter o máximo de mistério aqui possível pra vocês. E assim, 2019 foi há quanto tempo? 6 anos. Nossa, gente, que loucura. Então eu imagino que muitos ouvintes não estavam tanto nas bolhas falando do filme, ou eram muito jovens. Então vou dar uma resquentada nesse assunto, até porque é um filme que tá no Sesc Digital. Ele vai ficar lá até dia 17 de agosto. Então se você tá ouvindo esse episódio no futuro, muito futuro, talvez ele não esteja mais lá. Mas daí isso também meio que casa com os outros streamings, né? Que eu sempre, quando falo do filme, eu falo onde ele tá disponível da data dessa gravação, e aí pode ser que 1, 2 meses depois ele não esteja mais lá, e aí é triste, né? Mas enfim, sobre o que é Bacurau. Ele é um filme que ele se passa num tempo que não é assim, não fala que ano que ele se passa. Ele tem uma sensação assim de contemporâneo, mas ele tem um quê de semifuturista. Na sinopse fala que é num futuro próximo. Então assim, isso não fica claro, isso não é importante. Mas é um temperinho, assim, você saber que pode ser uma coisa mais diferente, porque meio que é. Então, eu falo isso não pra situar vocês no tempo, mas pra dar vontade de ver por causa desse elemento curioso. Então, é desse tempo indefinido que acontece a história. Bacurau é uma cidadezinha no sertão de Pernambuco, vive meio isolada, assim, ela tem uma cidade próxima que manda recursos e tal, tanto que a gente começa o filme com uma moça indo pra cidade, meio que pegando carona num caminhão de água. E ela tá indo lá porque tem uma figura nessa comunidade, uma matriarca, assim, que eu acho que é vó dela, agora eu não lembro se ela é vó, mãe, tia, ou se é só pelo respeito que ela tem por essa pessoa que ela retorna pra Bacurau, porque essa pessoa faleceu. Então a cidade tá meio que toda em luto, preparando, né, o funeral dessa senhora, e essa personagem tá voltando. Você vê que ela cresceu em Bacurau, ela saiu da cidade pra estudar, foi fazer a vida fora da cidade e agora tá retornando pra esse evento. E ela tá pegando carona num caminhão-pipa que tá levando água pra cidade, também porque é uma cidade muito isolada, que ela depende um pouco da cidade vizinha. Parece que o centro administrativo também é na cidade vizinha, o que faz eu pensar que ela talvez seja um distrito dessa cidade, né? Mas enfim, é contexto que a gente tem, assim, mostrado e não falado pra gente. E aí, no meio do caminho, esse caminhão-pipa, ele é alvejado. Você não consegue ver por quem, ele é alvejado, todo mundo fica, nossa, que coisa. Mas assim, não machuca quem tá dentro, eles só correm, conseguem chegar na cidade, aí o pessoal já bota os baldes, já consegue pegar água. E não é tão perdido assim, mas o pessoal fica, nossa, que curioso, né? Quem está alvejando um caminhão-pipa? Daí é durante esse funeral que a gente vai andar pela cidade, a gente vai conhecer as figuras dessa cidade, porque a gente acha que uma pessoa é protagonista, mas aí depois tem uma outra que vai ter uma outra ação ali. Então, assim, não é um filme que tem protagonistas claros. Eles têm pessoas importantes ali naqueles núcleos, mas que vão ser importantes para a história, mas que não são necessariamente protagonistas em si. Então a gente entende a dinâmica dessa cidade, a gente entende o peso dessa morte para a comunidade, então a gente passa um tempo ali. E aí parece que o filme vai ser isso, vai ser ficar ali com eles, entender a dinâmica deles e ver as coisas acontecendo. E aí a gente já começa a ver uns traçados de alguns problemas que são comuns em várias cidades, principalmente cidades menores, principalmente cidades mais afastadas, a falta de recurso, a dependência das cidades próximas. Várias críticas são traçadas numa escala menor. E esses personagens são apresentados, a gente conhece eles, a gente entende a relação deles com essa matriarca, a gente entende a relação deles entre eles, a gente entende a importância dessa moça que saiu e voltou, né, tem toda essa narrativa. E beleza, por um tempo é isso. É um filme meio longo também, tem que avisar isso. Então, no começo, ele é um pouco lento. Então, você fica, tá, o que eu estou assistindo? Vai ser um drama familiar, vai ser uma coisa assim? Só que se segura, porque as coisas eventualmente vão mudar. Mas o começo é um pouquinho devagar mesmo. Mas é contemplativo, mas é bonito, as cenas são tão bonitas, o sertão é tão bonito. E assim, eles não estão no sertão, eles estão no semiárido, né? Então existe vegetação, não é uma vastidão de deserto.
Até que eventualmente começam a acontecer algumas coisas esquisitas. Tipo, tem um professor dando aula com as crianças e aí eles estão estudando geografia e ele pega um mapa pra mostrar as capitais, né, as coisas ali perto. Aí uma criança pede pra ver Bacurau no mapa. Aí ele começa a dar zoom no mapa, que é um Google Maps, né, um mapa digital, um mapa online, e Bacurau não tá no mapa. Não tem o registro de Bacurau no mapa. Ele fica, nossa, que esquisito, porque até outro dia tinha. Não é uma coisa que eles estão vendo pela primeira vez e não estão achando a cidade. Eles já tinham visto, eles sabiam que estavam lá, mas eles não estão achando a cidade. E aí fica, nossa, que esquisito, né? Tem esse clima meio de, nossa, tem alguma coisa estranha, começam a aparecer umas pessoas esquisitas de passagem pela cidade, e aí eles são estranhos, e aí as trocas, as conversas são meio esquisitas, até que eventualmente aparece uma pessoa morta. E aí o pessoal fica, ok, tem alguma coisa muito errada. E aí isso é a ponta do iceberg para um monte de coisa que vai acontecer. Nesse momento que eles sacam que tem alguma coisa errada, o filme dá uma virada 180 e muda de núcleo, e muda de gênero, e ele dá uma virada assim que você fica até meio perdido, tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Só que aí as coisas elas vão acontecendo e elas vão fazendo sentido. Não é um filme difícil, mas é um filme que ele exige um pouco, porque ele é um pouco mais devagar, então exige um pouco mais de paciência. Ele vai mostrar muito mais do que falar, então você tem que estar olhando pra tudo, vendo o que tá acontecendo, pegando as mensagens da construção daquele cenário, daquela cena, não só o que os personagens estão falando, não só o que o texto tá te falando, mas pegar dicas visuais do que tá acontecendo também. Mas não é uma coisa super subjetiva, não é uma coisa lynchiana, não é nada assim que parece um sonho. Tudo parece muito real e não é tão complicado assim de pegar as coisas, ou pelo menos a primeira camada de significado numa primeira assistida e entender o que tá acontecendo. E aí a parte final, ela é muito, muito violenta, então fica esse aviso, é um filme com uma classificação indicativa alta, ele vai ter bastante violência sim, porque ele tem uma atmosfera meio de thriller. Então quando a violência surge, ela não é inesperada, porque não é como se estivesse sendo um drama e aí de repente violência. Ele já tem essa atmosfera de thriller, de suspense, de você saber que alguma coisa está errada e quando perceberem o que está errado, as coisas vão desandar muito rápido. E aí, no final dele é bem mais intenso do que o começo, mas é um filme que exige um pouco de paciência. Eu vi esse filme no cinema na época que estreou e depois eu vi alguns anos depois no Sesc, que teve uma exibição. Então, assim, as 2 vezes que eu vi esse filme, eu vi numa sala cheia de gente. E querendo ou não, ver numa sala cheia de gente que tá lá pelo filme, engajada no filme, faz muita diferença, porque tem uns 2 momentos bem chaves, assim, que a plateia costuma ter uma reação e é muito legal você ter essa reação e junto com todo mundo tendo a mesma reação. E isso adiciona muito a experiência, foi o que eu comentei em alguns episódios atrás, quando eu falei que eu fui assistir um filme do Chaplin, também com bastante gente. Eu acho que essas coisas adicionam muito. Eu nunca assisti Bacurau em casa, e faz tempo que eu não revejo. Mas eu lembro do filme, assim, com muito carinho. Eu acho um filme bem legal. É um bom entretenimento, faz a gente pensar em umas coisas. É um pouquinho mais diferente do cinema comercial que a gente tá acostumado a ver, então tem que pensar um pouco, apesar de não ser uma coisa super difícil. Então eu acho que é uma boa recomendação. Se você não viu Bacurau até agora, pode ser uma chance boa pra assistir. Além do Sesc Digital, eu acredito que ele deve estar no Telecine, deve estar em algum outro streaming, mas tá no Sesc de graça. É só entrar no site e assistir. Mas se atentem às datas, né? Ele sai de lá dia 17 de agosto. Depois de falar de um filme relativamente recente, agora eu vou voltar muito no passado. Vou falar de São Paulo, Sociedade Anônima, um filme de 1965, dirigido pelo Luiz Sérgio Persson. Assistir filme antigo exige que a gente se coloque na época, né? Pensar como era o mundo na época, como eram as tecnologias na época. Porque é um filme preto e branco, né? Apesar de já existir tecnologia para filmes coloridos, é um processo meio caro. E ele é dublado, a maioria dos filmes até a década de 90. Não só no Brasil, esses dias eu assisti um filme dos anos 70 italiano, que também você percebia que ele era dublado, né? Porque assim, captação de áudio não é um negócio fácil de fazer, é um negócio que exige
tecnologia exige dinheiro, né? Principalmente se você não tá no estúdio. E muitas coisas eram gravadas no lugar e tal. Então a captação de som era um tormento. Então muitas coisas eram dubladas pelos próprios atores, mas aí entrava no estúdio, falava as falas e aí sincronizava com o vídeo. Eu acho que isso só não acontecia com o cinema hollywoodiano de fato, né? Porque eles tinham muito mais dinheiro, muito mais investimento e tinham estúdios melhores, né? Muita coisa era feita em estúdio, até cenas externas eram recriadas em estúdio e tal. E para vários outros cinemas era muito mais prático você filmar no lugar. Né? Só que aí, né, precisava fazer essa dublagem. Enfim, contextos. É que é uma coisa que pode estranhar muito pra quem não está acostumado, pra quem não tem o hábito de ver filmes mais antigos, é uma coisa que estranha, pode ser uma coisa que te tire daquela imersão, que pareça engraçado de uma maneira involuntária, né, mas era o jeito que acontecia, né. São Paulo Sociedade Anônima é um exemplo do cinema novo. Apesar de quando a gente fala de cinema novo, a gente lembra muito de Glauber Rocha, a gente lembra muito de filmes que acontecem no Nordeste. Esse aqui acontece, adivinha onde? Em São Paulo, cidade de São Paulo. Ele tem uma pegada diferente, porém os questionamentos são muito parecidos. É a relação do homem com o lugar, é a relação ética, moral do homem com sua própria humanidade, até onde ele vai para conseguir as coisas que ele quer. Mudou o cenário, muda a pegada, mas essencialmente os desejos são muito parecidos. E como esse filme tem um contexto urbano, é muito, muito fácil de apontar similaridades com outros filmes dessa época que tem contextos urbanos. E aqui eu quero apontar a Nouvelle Vague francesa. Eles são contemporâneos. A Nouvelle Vague estava acontecendo nos anos 60, quando esse filme foi feito. As coisas não existem no vácuo, uma coisa influencia a outra. E era a linguagem que estava sendo usada na época de mostrar o homem no contexto que ele vive, o homem real, o homem com defeitos, os dilemas da humanidade, os problemas do século XX e várias outras questões. Então, se você já assistiu alguns filmes do Godard, alguns filmes franceses dessa época, você vai conseguir enxergar semelhanças entre as obras. E aqui num contexto brasileiro que é muito mais interessante. Se você já foi à cidade de São Paulo, se você vive na cidade de São Paulo, tem esse bônus, né? Porque assim, eu particularmente adoro ver filmagens e fotos antigas de lugares que eu conheço. Eu sinto uma nostalgia esquisita, porque eu não estava vivendo naquela época, ao mesmo tempo que eu sinto uma tristeza de alguns prédios, algumas construções não existirem mais, de algumas coisas serem diferentes, mas eu não sei explicar direito. Eu gosto bastante dessa sensação, e eu acho que se você mora em São Paulo e conhece os lugares, ou pelo menos conhece os lugares principais onde ele foi filmado, talvez ressoe de uma maneira diferente, de uma maneira mais intensa. Porque sempre assim, né? Sempre quando a arte ela tem uma ligação mais intensa, mais próxima com a gente sente mais. Nossa, a construção dessa frase foi terrível, mas eu imagino que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. O contexto da história desse filme é a industrialização de São Paulo. São Paulo enquanto potência de indústria. É claro que isso já vinha acontecendo desde o começo do século, mas nas décadas de 50 e 60 teve um boom na indústria automobilística, que junta a parte de desenvolvimento industrial com o apelo da indústria automobilística enquanto símbolo de status, enquanto símbolo capitalista e várias outras coisas. A gente tem aqui nosso protagonista, que é o Carlos. Ele é um jovem de classe média, assim. Ele não é pobre, ele não é miserável, mas ele também não é rico. Tem uma vida ali meio sofrida, meio sem luxos, mas ele começa a trabalhar numa empresa de autopeças. E aí ele começa pequeno, e aí ele torna gerente, e aí ele fica meio que braço direito do dono da empresa, que é uma pessoa, assim, muito... é muito símbolo que a gente tem até hoje, eu acho, desse cara machão, dono de empresa, que fala mal do governo, independente de qual governo seja, sonega imposto, fala que imposto é roubo, é um cara de bem, assim, cidadão de bem, mas tem várias amantes, enfim, essa figura que acaba meio que sendo um mentor pro nosso protagonista, que ele vai evoluindo. A história do filme, ela não é linear. Então, também isso é uma dificuldade. Não é um filme necessariamente fácil, tem que pensar um pouco. Quando eu assisti, eu demorei um pouco pra entender que ele não era em ordem cronológica. Aí eu fiquei um pouco confusa, mas depois eu rearranjei os pedaços na minha cabeça.
Então, assim, assistir prestando atenção, presta atenção no corte de cabelo das pessoas e tal, e você vai fazendo sentido. Mas aí o Carlos, ele começa a crescer na empresa, ele começa a aspirar pelos ideais, assim, de, eu sou um homem, o que eu vou querer? Eu quero um bom emprego. Tá, eu tenho um bom emprego, agora o que eu vou querer? Agora eu quero casar, agora eu quero ter uma família. E aí ele casa, e aí ele tem família, e aí ele cresce na empresa, só que aí chega uma hora que ele não tem mais pra onde crescer na empresa. E aí não tem mais o que ele fazer. Tipo, ele já comprou a casa, ele já tem filho, ele já tem um filho homem. Que mais que resta pra ele querer? E aí ele fica perdido, porque ele chega no momento que ele tem, sei lá, 40 anos, e ele já conquistou tudo que tinha pra conquistar, e aí ele não sabe mais o que ele faz, ele não sabe quem ele é. E aí que assistir esse filme, pra mim, é um exercício de paciência, porque um personagem como o Carlos, ele me tira um pouco a paciência, porque às vezes eu sinto que ele tem tudo o que eu queria ter, entre aspas, que é ter um trabalho bom e estável, numa empresa boa e estável, com um salário bom o suficiente pra minha renda ser a única renda que sustenta a casa, que dá uma vida confortável pra minha família, e aí ele acha que isso não tá bom. E aí eu fico meio frustrada, porque, tipo, nem isso eu consigo ter, e ele tem, e ele acha que não tá suficiente, mas aí entra numa das discussões, numa das interpretações, que é, a gente consegue medir a satisfação através de uma régua, a vida, ela tem que ser que nem todo mundo acha que tem que ser, a gente tem que seguir esse roteirinho de trabalhar, casar, ter filho, ficar insatisfeito, ter uma crise, ou a gente faz isso inconscientemente, ou a gente faz isso conscientemente por causa de pressão da sociedade. Pra mim foi uma das coisas que eu mais pensei, né, porque eu ficava muito revoltada com ele, a esposa lá tentando fazer tudo pra ele, e ele tipo, sai daqui, e, inclusive gatilho pra violência doméstica e tal. Só que assim, um dos temas principais abordados pelo filme é a relação do homem com a cidade. E eu gosto bastante disso, porque São Paulo é uma personagem. É uma personagem que assombra, que esmaga o personagem. Então também tem essa leitura do sistema capitalista que massacra os seus trabalhadores, não importa o quão bom você acha que você seja, o quão importante você acha que você seja, você é só uma engrenagem nessa máquina de moer gente. E São Paulo, querendo ou não, é o grande símbolo, né, de uma cidade que moe gente, de uma cidade que o pessoal vai pra trabalhar, uma cidade que o pessoal se mata de trabalhar. Então as imagens são muito interessantes, muitas cenas em locais abertos, se aproveita muito de paisagens conhecidas da cidade, paisagens que talvez não existam mais pontos bem familiares, tem muita cena no centro de São Paulo. Enfim, é um filme bom, é um filme que eu achei bem interessante de assistir, apesar de eu ficar com várias questões. Nossa, me deu muitas minhocas na minha cabeça de ficar pensando, porque na época que eu assisti, isso foi em 2021, eu acho, eu ainda tinha um problema muito grande de gostar de um filme quando eu não gostava do protagonista. Porque, geralmente, quando eu não gosto do protagonista, eu já começo a ficar de má vontade com o filme. E aqui eu já não gostei do protagonista de cara, porque uma das primeiras cenas é ele batendo numa mulher, que você não sabe direito quem é, depois você vê que é a mulher dele. Então, eu já fui de má vontade, só que aí eu achei o filme interessantíssimo. E então fiquei com essas coisas na cabeça, tipo, coisa de autocrítica mesmo, sabe? Será que eu não gostar do personagem? Será que não é feito de propósito pra eu não gostar desse personagem? E isso significa que o filme não é bom? Enfim, vários pensamentos. É um filme muito bom, é um filme que vale a pena ver, mesmo depois de todo esse tempo, porque ele traz várias discussões interessantes, algumas coisas, claro, que são datadas. É um filme de 60 anos atrás, mas é um filme de 60 anos atrás que a gente fala dele até hoje, então alguma coisa tem ali. Quando eu assisti ele, eu acho que eu vi no Globoplay, mas eu sei que ele tá no YouTube, e também, né, dentro do tema desse episódio, ele tá no catálogo do Itaú Cultural Play. O último filme desse episódio é o que eu assisti mais recentemente, tá mais fresco na minha cabeça, que é Saneamento Básico, o filme, de 2007, dirigido pelo Jorge Furtado. Esse filme foi relançado essa semana nos cinemas, com uma restauração de 4K, pela Sessão Vitrine, que é uma iniciativa tanto para lançar filmes quanto de relançamento de filmes importantes em 4K, sempre com preços um pouco mais populares nos cinemas. Não chegou aqui em Bauru, não sei porque eu tinha esperança de que chegasse, mas se você tiver a oportunidade de assistir esse filme no cinema agora nessa semana, eu recomendo muito, porque
Sempre é legal ver filme no cinema, ainda mais esse que é um filme de comédia, então é um filme que provavelmente vai ter muita reação da plateia. Então é legal, né, ver com mais gente pra ter essa reação conjunta. Esse era um filme que eu via vários pedaços dele nas redes sociais e eu tinha questões, porque parecia ser muito ruim, mas aí parecia ser muito ruim de propósito. E aí foi só agora, em 2025, que eu resolvi ver, foi um dos primeiros filmes que eu vi nesse ano. Ele é meu favorito até agora, de todos que eu vi. Então, sempre tem algum filme que eu vejo em janeiro e fevereiro que eu gosto muito e ele acaba sendo a régua pro resto dos filmes que eu assisto ao longo do ano. E agora em 2025 tá sendo Saneamento Básico. Ele é um filme com a nata do cinema, né? Os protagonistas são a Fernanda Torres e o Wagner Moura. São 2 atores que eles têm prêmios de atuação em Cannes. Agora, né, o Wagner Moura acabou de ganhar por Agente Secreto, agora esse ano. E a Fernanda Torres, ela tem, já faz muitos anos, ela ganhou novinha, acho que foi em 1980. Por Eu Sei Que Vou Te Amar. E além deles, o elenco conta com a Camila Pitanga, Bruno Garcia, o Lázaro Ramos, o Nick Pereira, Paulo José. Tem até o Lúcio Mauro Filho, que aparece em uma cena só. Enfim, vários rostos conhecidos aqui e ali. A história se passa numa cidadezinha no sul do país. Eu acho muito engraçado que se passa no sul e se passa no inverno. Então tá todo mundo de agasalho, mas é aqueles agasalhos brasileiros, sabe? Cacharel... aquele bonde de blusa, umas toucas, enfim, a gente consegue se ver mesmo no frio, que não é tão frequente aqui. Agora tá muito frio, eu tô gravando esse episódio com o look mais frio Brasil aesthetic possível, né, que é um pijama que não combina, uma meia que provavelmente não é minha, porque ela é muito grande, e um roupão de microfibra. A história se passa nessa cidadezinha, no Rio Grande do Sul, que também é muito pequena, não tem muita coisa, meio isolada. E eles estão com problema no tratamento de esgoto da cidade, que o esgoto tá caindo meio que a céu aberto, perto de uma praça. E aí eles estão inconformados com isso, porque a cidade inteira tá fedendo, porque as crianças ficam brincando perto do esgoto, e aí é um grande problema. E eles estão se unindo pra escrever uma carta pra mandar pra prefeitura da cidade vizinha pra fazer alguma coisa, né? Pra descolar uma verba. E aí entra numa das críticas do filme, né? Uma das críticas do filme é a burocracia. É um filme que, à primeira vista, parece só uma comédia boba. Porque ele é montado pra ser uma comédia boba. Mas ele toca em vários assuntos de um jeito tão leve, assim, que você mal percebe que você tá vendo uma crítica na sua frente, mas é uma crítica muito forte. Então tem esse momento dos moradores se mobilizando para conseguir essa verba. E aí a Fernanda Torres vai lá falar com a secretária do prefeito. E aí ela começa a dar 50 mil desculpas do porquê não dá para liberar essa verba. Que assim, parece desculpa esfarrapada, mas quem já precisou lidar com algum órgão público sabe que aquele é um diálogo completamente factual das coisas que acontecem, ou quem conhece mesmo o funcionamento da máquina pública sabe que as coisas não são simples, por mais que, sei lá, tenha o dinheiro, você precisa captar do jeito certo e tal. E então, o que acaba acontecendo é que a moça fala, a gente não tem mais verba para direcionar para a cidade para isso. O que a gente tem é um edital de cultura, que a cidade ganhou, só que o cara que ganhou o edital, ele sumiu. E agora a gente precisa entregar uma obra audiovisual para conseguir a verba. Então aí Fernanda Torres volta para a cidade dela, fala com o pessoal, né? O Wagner Moura é o marido dela. Eles trabalham na madeireira que é do pai da Fernanda Torres. E aí ela fala, a gente vai fazer um vídeo, um filminho, um curta-metragem. E se a gente fizer, eles conseguem liberar uma verba pra gente. E aí eles começam a se mobilizar. A moça da prefeitura fala, tem que ser uma obra de ficção. E aí eles ficam, tá, mas o que é ficção? E esse vídeo é de uma época pré-internet, assim, por mais que tinha internet em 2007, eu já estava online nessa época, não era que nem é hoje. Você tinha que sentar no computador e se conectar na internet, o que ia fazer seu telefone parar de funcionar, pra você fazer pesquisas e ver as coisas, e não era todo mundo que não sabia que isso era feito, né? Não era uma coisa de conhecimento tão geral, assim, ainda mais em rincões do país. Então eles têm muitas dúvidas, eles não sabem direito o que fazer. E aí, por sorte, o namorado da irmã da Fernanda Torres, que a irmã da Fernanda Torres é a Camila Pitanga, e aí o namorado dela, que é o Bruno Garcia, é um cara insuportável, cult. Por conveniência de roteiro e conveniência para todos nós, ele é um cara insuportável, cult, que tem uma câmera e ele sabe um pouquinho de cinema, então ele vai lá, só que ele não deixa ninguém encostar na câmera. Aí eles fazem um roteiro e aí eles querem fazer um filme sobre o monstro da fossa,
que é a fossa, né? Que é onde tá o esgoto ali a céu aberto, é uma fossa. E eles vão fazer um monstro que nasceu ali porque a prefeitura não cuidou, então nasceu esse monstro. E aí ele vai atacar alguns locais. E aí é pra ser um filme educativo pras crianças, pra saberem que, né, fazer a ligação de que esgoto a céu aberto cria monstros que matam todo mundo. Só que eles perdem um pouco a mão, começa a ficar meio sombrio, assim. E aí tem uma hora que eles vão levar pra editar com um cara, que eles vão pedir ajuda pra um cara pra editar. E aí esse cara é um maluco, que ele tem uma outra visão, ele quer fazer um outro rolê, assim. Então começa aquele negócio de trabalho em grupo, que cada um faz uma parte, a hora que junta. É um negócio meio monstruoso, meio engraçado. Mas o filme é sobre o processo, não é sobre o filme que eles fazem. No final a gente vê o filme que eles fazem. Tem toda a apresentação e tal. Tem uma mensagem muito bonita sobre o impacto do cinema nas comunidades, como que você fazer um filme, como que você gravar um filme num lugar pode transformar aquele lugar num polo turístico, como você gravar um filme num lugar pode transformar a vida das pessoas naquele lugar. Então tem uma mensagem muito bonita, assim, do impacto do cinema na vida das pessoas. Mas no meio do filme a gente vê as pessoas tentando descobrir como que faz aquilo e se maravilhando com aquilo e tendo crise. É um processo criativo normal, ele não é linear, ele não vai aumentando, você faz um pouquinho e aí você detesta o que você fez, e aí você acha que você é a pior pessoa do mundo, e aí depois você se acalma e vê, não, pera, vamos refazer isso aqui, vai dar certo. Então tem isso, tem a relação dos personagens que é muito legal, ao mesmo tempo tem uma mini treta do pai da Fernanda Torres com um outro cara lá, que eles são meio que frênemes, assim, eles são amigos e rivais, mas eles precisam se unir pra uma treta da prefeitura também, que tem uma obra que a prefeitura começa e não termina e começa a causar na vida de todo mundo. Então tem várias coisinhas assim, tem as histórias internas deles, os relacionamentos deles. E é muito legal, é muito engraçado, é um filme que ele é muito engraçado. Tem a cena da Selene Segal, que ela é bem famosa, ela é muito icônica, mas não é só essa, tem várias outras cenas muito boas, inclusive com Selene Segal. Pra mim, a melhor cena dela é a entrevista que ela dá no final. É um filme muito bom, é um filme muito leve, é um filme que dá pra assistir com a família inteira, talvez não com crianças muito, muito pequenas, mas é legal, é divertido, tem essas críticas de um jeito leve. E eu acho que de todos os filmes que eu tô falando aqui hoje, ele é o mais fácil de gostar, ele é mais fácil de entender, ele é o que tem um apelo maior para públicos diversos, pessoas diferentes e tal. E eu acho que se você for escolher um desses 3 filmes pra assistir hoje, eu escolheria Saneamento Básico. Como eu falei, ele tá nos cinemas, em algumas cidades. Eu sei que ele tá na Netflix. Eu sei que ele tá no Globoplay, porque acho que foi lá que eu assisti. Mas ele também tá no Itaú Cultural Play, que é de graça. Bom, gente, Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado das dicas, espero que tenha sido interessante pra vocês. Eu espero que minha voz não esteja tão de sono assim. Mas é isso. Me siga lá no Instagram, @filme.a.semana. Tem um post com esses filmes e outros filmes que estão disponíveis nesses streamings. Sempre tem várias coisas por lá. Ultimamente eu tenho falado mais de livro do que de filme, mas é o meu momento. Mas são as minhas ondas. Tem uns dias que eu só falo de um assunto, aí tem outro dia que eu só falo de outro assunto, mas somos todos nós, né? O perfil não é um portal de notícias e eu não sou um robozinho, né? Então eu acabo tendendo pro assunto que eu estou obcecada no momento. Também tô no Blue Sky, @lalariland, no TikTok, Filme da Semana Tudo Junto, e eu tenho e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, caso queira falar comigo, ou caso queira fazer uma contribuição ao meu trabalho, me pagar um cafezinho, uma coxinha, esse e-mail também é uma chave Pix. Ficarei feliz com qualquer contribuição. E por hoje é só, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.